Tá bom? Diz assim, ó, João capítulo 1, seja muito bem-vinda, Paula. Capítulo 20, versículo 22 diz assim, ó: finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? O que diz você acerca de si próprio? A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, tarde: quem é você? Quem é você hoje? Qual é a resposta que você daria mediante essa pergunta? Se perguntarem para você hoje, quem é você? O que você vai responder? A Bíblia diz que João, né, João Batista, ele foi questionado, né? Ele foi questionado pelos discípulos dos fariseus o porquê que ele estava batizando, e eles queriam uma resposta. Mas quem é você? Afinal, João, quem é você? Você é Elias? Você é um dos profetas? Você é o Cristo? Quem é você, João? Nós estamos ansiosos para saber, nos dê uma resposta sobre quem é você. E toda resposta, gente, dessa pergunta, ela sempre vai passar por um filtro, anote isso daí, ela sempre vai passar por um filtro de 5 identidades. A resposta que você vai dar sobre quem é você, ela passa por um filtro de 5 identidades. Então hoje nós vamos falar sobre 5 eus, 5 identidades, 5 respostas que você pode dar mediante a essa pergunta: quem é você? Então anota aí, toda vez que fizerem essa pergunta para você, quem é você? Ela vai passar por um filtro de 5 identidades. A primeira identidade, preciso que vocês me ajudem anotando. A primeira identidade que sempre vai passar pela sua cabeça, a primeira delas é: o que Deus diz que eu sou. A sua primeira identidade é aquela que o próprio Deus estabeleceu sobre você. Se eu perguntar para você hoje, quem é você? A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, nessa resposta é: eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Toda identidade, ela sempre vai passar por um filtro dessas 5 perguntas. Quem é você? Sempre vai passar pelo filtro dessas 5 identidades, desculpa. E a primeira delas é: quem sou eu? É aquilo que o meu Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E o que Deus disse sobre mim? Gênesis capítulo 1, verso número 26. Ele criou o homem para que o homem fosse imagem e semelhança do Senhor, para que dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Façamos o homem, foi isso que a Bíblia diz, a nossa imagem e semelhança. Então, quando perguntarem para você quem é você, ela sempre vai passar por esse filtro dessas 5 identidades. A primeira delas é o que Deus disse ao meu respeito. E você precisa entender e ter isso cravado dentro do teu coração, que o que Deus disse ao teu respeito é soberano, é absoluto. Deus disse que você é imagem e semelhança dele. Deus disse que você é filho amado. Deus olhou para você e ele projetou algo na tua vida. Então todas as vezes que você for questionado sobre quem é você precisa ter alicerçado dentro do teu coração que você é imagem e semelhança do Senhor. Então, se as pessoas hoje tivessem cravados isso dentro do seu coração, é bem provável que elas não sofreriam de bullying. Por que elas não sofreriam com isso? Porque elas são a imagem do Criador. Eu sou a imagem do meu Deus. E se você está falando mal de mim, ou se você está falando sobre alguma coisa das características que há em mim, você precisa entender que eu não sou as características que você está dizendo. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou. Então o primeiro ponto, né, dessas 5 identidades que nós passamos, a primeira delas é: quem Deus disse que eu sou? Deus disse que eu sou filho, Deus disse que eu sou imagem e semelhança, Deus disse que eu sou igual a ele, eu sou parecido com o meu pai. Então não tem como você gerar questionamentos sobre a minha vida, porque eu estou baseado em quem Deus disse que eu sou. Beleza? Então eles chegaram em João Batista e falaram assim: vamos, dê-nos uma resposta, quem é você? Se as pessoas perguntarem para você assim: vamos, nos dá uma resposta, quem é você? Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Beleza? Essa é a primeira identidade. A primeira identidade é aquela que Deus disse, tá bom? Nós vamos falar sobre 5 delas hoje, e aí você vai anotar essas 5 e você vai tentar fazer um resumo de quem é você, tá bom? A segunda identidade é aquela que os seus pais deram para você. O que isso significa, pastor? A segunda identidade, anota aí, aquela que veio dos meus pais. Então a primeira, aquela que vem de Deus. A segunda, aquela que vem dos meus pais. Então vamos lá, nós somos imagem e semelhança, é isso aí. Que honra, né? Que honra, é uma honra para nós. Então a segunda é aquilo que os meus pais disseram que eu sou. Então você foi gerado na sua infância, e eu preciso que você entenda essa parada, porque isso aqui é muito poderoso. E foi colocado em você crenças, né? Foi instalado em você
drives mentais, foram colocadas informações dentro de você. Essas informações, pode ser que quando você era criança, você ouviu algumas delas dizendo assim, ó: ei menina, apaga a luz porque eu não sou sócio da CPFL, desliga essa luz que está consumindo muita energia dentro de casa. Pode ser que quando você era pequeno, você ouviu muito assim, ó, presta atenção, dinheiro não dá em árvore. Para de gastar, come essa comida toda no prato, porque tem pessoas que estão passando fome na África. O que é isso? Isso foi gerando em você uma identidade, foi construindo o ser que você é. Então você provavelmente, quando era pequeno, pode ter ouvido assim: mas é burro mesmo, ele não consegue nem arrumar uma cama, não consegue nem fazer as coisas direito. Mas eu já mandei lavar essa louça e lavou tudo errado, não sabe fazer as coisas direito. Isso foi formando em você a sua identidade, aquela identidade que vieram dos seus pais. Aquilo que foi dito, também pode ter sido dito para você assim: você é muito inteligente, eu amo meu filho porque ele é muito esforçado, esse menino é inteligente, esse menino vai ser grande, esse menino vai fazer grandes coisas nessa terra, esse menino é bom, tudo que ele coloca a mão ele faz direito. Tudo aquilo que você viu, ouviu ou sentiu na sua infância, gerou um registro mental em você, gerou uma informação dentro de você, e isso foi fazendo com que você tivesse uma identidade. Essa identidade é a segunda identidade, é a identidade que foi dada pelos seus pais. E aí essas informações foram instaladas em você. Então provavelmente, quando você era pequeno, você ouviu muitas coisas na sua infância, e a família gerou informações, os seus pais geraram registros em você. É como o Juliano está falando aqui, ó, a palavra ela tem poder, e essa palavra ela foi instalada dentro de você. E você vai perceber que hoje você tenta fazer algumas coisas, hoje você tenta falar algumas coisas, você sempre trava, você sempre fica com medo, você sempre fica receoso. Por quê? Porque existe um registro dentro de você. Lá na sua infância foi colocado um registro dentro de você, e esse registro trava você. Já chegou um momento da sua vida que você tentou fazer algo, que você falou assim: eu não consigo fazer isso? Você sente que você está bloqueado em alguma coisa? Coloca para mim assim: pastor, eu sinto. Da onde vem isso? É uma identidade que foi inserida em você, uma identidade que foi inserida na sua infância, né, através dos seus pais. E essa identidade ela é muito forte, porque o que os seus pais disseram para você é muito determinante. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro. Homens que tiveram ausência de paternidade dentro de casa, homens que tiveram ausência de pai dentro de casa, eles tiveram uma identidade gerada dentro deles. Que identidade é essa? Eles se tornaram pessoas que tentam agradar todo mundo, porque elas querem ser aceitas. Então as pessoas elas querem ser aceitas na sua vida. Então, como elas foram rejeitadas pelo seu pai, isso gerou nelas uma identidade. E então o que elas fazem agora? Elas vivem a vida tentando ser aceita pelas outras pessoas. Elas fazem o que não gostariam de fazer, elas se comportam de jeito que não gostariam de se comportar, mas para ser aceito no meio social. Por quê? Porque eu fui rejeitado pelo meu pai. Então os homens, quando eles chegam dentro da empresa, eles têm medo de olhar para o seu patrão. Por quê? O meu pai, ele foi embora, ele me rejeitou. Logo, se eu fizer alguma coisa de errado, o meu patrão também vai me rejeitar, o meu líder vai me rejeitar, os meus pastores vão me rejeitar. Por quê? Uma deturpação na sua identidade. Então foi registrado algo na sua infância sobre a sua vida. Então você não consegue prosseguir. Está fazendo sentido? Sim ou não? Se está fazendo sentido, manda uma mãozinha assim só para eu entender. Então a primeira identidade é aquela que Deus disse ao teu respeito. Deus disse: você é meu filho, você é a imagem e semelhança do Senhor. Porém, quando nós nascemos, algumas identidades são inseridas em nós. Faz todo sentido, é isso aí. Essas pessoas criam um bloqueio emocional muito grande. Exatamente. Então nós fomos recebendo registros emocionais, entende? Então a partir de hoje, Lauane, o seu comportamento tem que ser esse, porque é feio falar na frente das pessoas quando o papai e a mamãe estão conversando. Você não pode desrespeitar. Quando você vai para a rua, você não consegue falar diante das pessoas, porque você sempre vai achar, né? Porque isso foi gerado em você quando você era criança. Então gerou-se uma identidade. Aqui dentro de casa, você precisa comer toda a comida, porque se você não comer toda a comida, tem pessoas que estão passando fome na África. Então quando você pega um pacote de bolacha, você precisa comer tudo, porque você gera uma compulsão alimentar. E aí você começa a gerar esse registro dentro de você. Você começa a ter dificuldade com dinheiro. Por que você tem dificuldade com dinheiro? Porque o dinheiro é sujo. Foi isso que foi instalado dentro de você. Esses foram os registros que foram feitos dentro de você, e isso deturpa a sua identidade. Então, a segunda identidade é aquela que os seus pais colocaram sobre você. Pastor, mas eles fizeram isso de uma forma boa ou ruim? Independente de como foi, eles aprenderam assim também. Então não tem como você julgar os seus pais, né, por aquilo que eles fizeram, porque foi aquilo que eles aprenderam. E se você não mudar em você essa identidade, é isso que você vai ensinar para os seus filhos também. E consequentemente você vai cascateando.
Então esses registros, eles foram colocados sobre nós, né? Esses registros foram instalados sobre nós. E isso também é conhecido, né, no nosso meio cristão como aquilo que é conhecido também como uma maldição hereditária, aquilo que foi lançado através de uma palavra, através de um comportamento. A gente repete, você vai perceber que você repete o comportamento dos seus pais. Por quê? Porque eles instalaram uma identidade em você, beleza? Então a primeira identidade é a identidade daquilo que o Senhor disse ao teu respeito, tá? A segunda identidade é aquilo que os seus pais instalaram em você quando você era criança. E aí você percebe que você caminha com esses tipos de comportamento nos dias de hoje, tá bom? Terceiro tipo de identidade, anota aí. O terceiro tipo de identidade é a identidade cultural. É a identidade da minha cultura, do meu país, da minha nação, tá? É a identidade da minha nação, da minha cultura, do meu país. Que identidade é essa, pastor? Então, se a primeira é o que Deus disse e a segunda é o que os meus pais disseram sobre mim, qual é a terceira? A terceira é a região e a cultura que eu vivo. Você vai perceber que na cultura que nós vivemos, existe uma cultura hoje onde as pessoas elas chegam atrasadas nos lugares e elas falam assim, mas esse aqui é o jeitinho brasileiro, né? Você já ouviu falar sobre o jeitinho brasileiro? Não, passa esse documento a mais. Por quê? Porque é o jeitinho brasileiro. Finge que você não viu, porque é o jeitinho brasileiro. E a gente continua e leva as nossas vidas dessa maneira, né? Da maneira que a cultura estabeleceu sobre nós. Então a minha cultura colocou que eu preciso chegar atrasado, porque o jeito do Brasil é assim. O brasileiro é assim mesmo, gente. E aí então, o que acontece? Nós vamos vivendo uma vida numa cultura totalmente ruim. Você chega no banco às 4h10 e você quer entrar. Não, deixa eu entrar rapidão. Só preciso fazer um depósito, só preciso resolver um documento. Isso vai sendo instalado na nossa identidade. E a gente acha que é assim mesmo. O brasileiro é assim mesmo. A fofoca. Não, a fofoca existe, em toda igreja existe fofoca. Então, se toda igreja existe fofoca, a cultura que foi estabelecido diz que eu também sou um fofoqueiro. Não, é normal, a traição é normal, gente, faz parte da nossa cultura. Trair faz parte da nossa cultura. Ter amante faz parte da nossa cultura. Então, nós achamos que porque faz parte da nossa cultura, nós devemos fazer isso também, porque é normal. É normal você trair, é normal ter amante, é normal chegar atrasado, é normal você marcar um compromisso e desmarcar o compromisso, porque faz parte da nossa cultura. E isso está sendo instalado na nossa identidade. Quando chegaram para João Batista e falaram assim, quem é você? O que você diz a respeito de si próprio? Você tem que fazer um check-up sobre você, um cheque, e olhar para a tua vida e entender se você está vivendo, qual a identidade você está vivendo. Você está vivendo o que Deus disse que você é? Você está vivendo o que os seus pais disseram ao teu respeito? Você está vivendo o que a cultura diz? Então, se a cultura coloca na televisão que é certo tal comportamento, então agora eu acho que é certo tal comportamento, porque se a cultura está dizendo, é isso que eu sou. Eu sou a manada, eu sou o que o mundo está dizendo que eu sou. Exatamente, nós colocamos tudo isso acima do primeiro filtro. O primeiro filtro é o que Deus disse, só que nós queremos olhar o segundo, nós queremos olhar o terceiro. Tá? Então, você não é o que a cultura está dizendo, você não é o que a sua nacionalidade diz. O Brasil é o país do carnaval, é o país do sexo, é o país onde nós podemos bagunçar, pega um, pega outro. Não é porque a cultura está dizendo que é assim, que você tem que romper com o primeiro filtro da identidade e jogar fora o que Deus disse ao teu respeito. Não é porque a cultura diz que esse é o padrão, que eu tenho que seguir o que a cultura está dizendo. Então, se dentro de um ambiente, dentro da sua casa, eles colocaram uma cultura de traição, não significa que você tem que levar essa cultura adiante. A identidade que o sistema pôs sobre mim não é a identidade que eu devo seguir. A identidade que os meus pais colocaram sobre mim não é a identidade que eu devo seguir. Muito menos a identidade da cultura. Então vamos lá, primeira identidade, primeiro filtro, né? Sobre quem é você. Pode fazer de qualquer jeito. Aqui, mas no céu não poderá entrar de qualquer jeito. Exatamente. Então não é porque a cultura diz que tá de boa, pode fazer. Não é porque a cultura está dizendo que pode, que realmente pode. O primeiro filtro, né? Eu vou falar quais são os filtros que você tem que usar para a sua identidade, beleza? O primeiro filtro, então, é o que Deus disse ao meu respeito. Você é imagem e semelhança. O segundo filtro é o que os meus pais disseram sobre mim. Se for bom, eu absorvo e continuo. Você é bom, você é um cara que fala bem, você é um menino que vai crescer, você é uma menina que vai dar muito orgulho. Traga esse filtro para você. Você é um preguiçoso, você não presta, você não faz nada direito. Abandone esse filtro, abandone, né, isso aí, porque isso aí bloqueia você, tá bom?
fala sobre esse jeitinho no meu vídeo do devocional de hoje. Então, gente, vai lá no Instagram da Paula, tá bom? E depois, se você dá uma olhada lá no Instagram dela, que ela falou hoje, ela faz vídeos devocionais, então ela falou um pouco sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro filtro é o que Deus diz sobre mim, aí, o que a Paula mandou. O segundo é o que os meus pais falaram sobre mim. E o terceiro é o que vem da cultura, né? Da região que eu vivo. Então vamos lá. Qual é o quarto filtro? Anotem aí, o quarto filtro. O quarto filtro é o que as pessoas dizem sobre mim. O que as pessoas dizem sobre mim? Tem muita gente que não sabe quem é, porque ela fica se baseando naquilo que ela aprendeu na sua infância, ela fica se baseando no que o país e a cultura dela está dizendo, e o pior, ela fica se baseando no terceiro ponto, que é o que as pessoas dizem sobre ela. Então, se as pessoas estão falando aí que eu sou alguém que nunca vai dar certo na vida, eu abraço aquilo que as pessoas estão dizendo. Então, se as pessoas dizem que você não tem dom, que você não tem talento, que você não merece, que você não deve, sabe o que as pessoas dizem? Elas dizem que quem tem menos de 1000 seguidores não deve fazer store. Elas dizem que quem tem menos de 1000 seguidores não deve fazer post no Instagram tentando ajudar pessoas. É exatamente isso, porque as pessoas elas gostam de falar porque elas não estão fazendo. Então você abraça o que as pessoas estão dizendo e você forma a sua identidade, o seu caráter com base no que as pessoas estão dizendo. Então, se as pessoas estão dizendo, você está abraçando isso. Se as pessoas dizem que você não pode fazer, você não vai fazer, porque é feio fazer, né? Você não pode pregar o evangelho, você não pode abrir o seu Instagram e fazer devocional toda manhã, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Porque você não é alguém grande, porque você não é alguém que merece, porque você é alguém que não tem capacidade para isso. Então a gente fica preso, né? E moldando o nosso caráter e quem nós somos com base no que as pessoas estão dizendo. Tudo aquilo que você, quando te perguntam quem é você, passa por 5 filtros. O primeiro filtro é o que Deus diz. O segundo filtro é o que os seus pais disseram. O terceiro filtro é o que a cultura diz. E o quarto filtro é o que as pessoas estão falando sobre você. Então você acha que você é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Acho que é a que fala mais alto, principalmente porque o segundo filtro nos faz inseguros da nossa identidade e suscetíveis a acreditar no quarto. Exatamente. Como nós fomos deturpados no segundo filtro, como o terceiro filtro carimba, né? Ele sela aquilo que a nossa cultura está dizendo, porque quando seus pais olham para a cultura, eles olham assim, ó, é normal chegar atrasado no aniversário, é normal chegar atrasado na igreja. Por quê? Porque eles são desorganizados, então isso já gerou uma identidade em você. Eu sou desorganizado, eu chego atrasado, e se as pessoas falam que eu sou desorganizado, chego atrasado, e elas jogam isso na minha cara, eu acredito de verdade, então eu gerei ali uma identidade. Então, eu preciso estar apegado ao primeiro filtro. O primeiro filtro. Se eu casar agora o primeiro filtro, e eu vou falar do último filtro. Se eu casar o primeiro filtro com o último filtro, você abandona os 3 do meio, tá? Então, se eu casar esse filtro com esse filtro aqui, você abandona esses 3. E o ideal é você abandonar hoje esses 3 filtros, tá bom? Chegar atrasado no aniversário para não parecer que estão passando fome. Aí vem o que? É a escassez. É a identidade que foi gerada, né? Porque vai comer com tudo, né? Porque a comida, se eu não comer, vai faltar na África. Então, olha como a nossa cabeça gira e olha como a identidade é gerada dentro de nós. É isso mesmo. É uma parada muito doida que acontece. Então, o quarto filtro, gente, é o que as pessoas estão falando. E o que as pessoas estão falando é irrelevante. Eu não posso ficar preso no que as pessoas estão falando. Aqui os homens, os discípulos dos fariseus chegam para João e falam assim: vamos, nos dê umas respostas, nós precisamos dizer algo para quem está nos perguntando. Nós queremos saber. A multidão é curiosa, a multidão sempre vai querer saber, a multidão sempre vai querer questionar a sua identidade com base naquilo que você está fazendo. Então eles sempre vão ficar falando para você: quem é você? Fala para nós. E aí eles vão sempre julgar quem é você. Porque é isso, quem não está fazendo sempre vai julgar quem está fazendo. As pessoas sempre vão tentar te parar. Então não fique preso no que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. Não fique preso na voz da multidão, na voz do que as pessoas falam. O que você tem que ter firme em você? O primeiro filtro. O primeiro filtro é aquilo que Deus disse. Agora vamos lá para o quinto filtro, o último filtro. O último filtro, ele é muito importante, tá bom? Anote aí. É o que você diz sobre você mesmo. O que é que você diz sobre você mesmo? Olha o que diz o texto aqui. Nós lemos aqui o versículo 22, né? Perguntaram para João Batista, né? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ou seja, ele diz assim, ó:
E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. O que ele usou? Ele usou o primeiro filtro, que é o que Deus diz ao meu respeito, assim como diz o profeta Isaías, ou seja, assim como diz a voz do Senhor ao meu respeito. Eu sou o que a voz do Senhor diz que eu sou, e eu estou fazendo o que a voz do Senhor disse que eu devo fazer. Eu sou aquilo que ele disse. Eu não sou o que os meus pais disseram, o que a cultura disse ou o que as pessoas estão falando. Eu sou. Quem eu sou então? Eu sou o que ele disse. Se eu começar a viver conforme o que a palavra diz ao meu respeito, se eu começar a viver conforme o que Deus falou ao meu respeito, eu vou viver e vou dar uma resposta de quem eu sou. Esse é o pesado. Estou aprendendo. Então, cara, você é muito top. Nunca tinha lido esse texto com tamanha profundidade. É exatamente isso, Rê. Quem é você? Você é... Vamos ler mais atrás? Vamos lá, só para vocês entenderem. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele a quem eu falei. Vamos lá para o versículo mais abaixo. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei tal. Vamos lá, versículo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito, seu Pai, enviou aqui nessa terra. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não, eu não sou o que a cultura está dizendo que eu sou. Todo mundo acha que eu sou Elias, mas eu não sou Elias. Não é porque eu faço milagres, não é porque eu realizo coisas que profetas realizaram lá atrás que eu sou os profetas. Eu não sou o que a cultura está dizendo que eu sou. Você é um profeta? Ele respondeu: não, eu não sou. Não é porque eu estou batizando aqui que vocês querem colocar rótulo em mim. As pessoas sempre vão querer colocar rótulo em você. Por quê? Porque faz parte da cultura. Então você é isso? Não, eu não sou, mano. Então Pablo, o que você está fazendo aqui hoje? Você está fazendo live por quê? Você é o que você é? Cara, eu só sou o Pablo. Eu só sou aquele que entendeu quem eu sou, porque Deus disse que eu sou, e eu estou fazendo aquilo que ele disse que eu tenho que fazer. É só isso. Então, o que ele está dizendo? Eu sou a voz do que clama no deserto, assim como disse o profeta Isaías, assim como o profeta foi usado por Deus para dizer que existiria alguém que se levantaria para ser voz. Eu sou a voz, eu sou aquele que o Senhor chamou, eu sou a voz do que clama no deserto. Então eu não sou o que as pessoas estão dizendo, eu não sou o que os meus pais falaram e colocaram na minha identidade, eu não sou o que a cultura estabeleceu, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que foi chamado, eu sou aquele que Deus levantou na terra para poder anunciar a mensagem. Mas você é o Cristo? Não, eu só falo do Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então por que você está parado e por que você está preocupado com o que as pessoas estão dizendo? Cara, você precisa saber quem é você. Quem é você? Quem é você hoje, cara? As pessoas estão perguntando, as pessoas estão questionando, as pessoas estão gritando. A única resposta que você tem que dar é: eu sou imagem e semelhança do Senhor, e eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. A pergunta é: você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Então a Má mandou aí, ó, quais são o filtro das 5 identidades. O filtro das 5 identidades é o que Deus disse, o que os meus pais disseram, tá? O que a cultura diz sobre mim, o que as pessoas estão falando e o que eu digo sobre mim. O que eu digo sobre mim é o que a palavra está dizendo ao meu respeito antes. Quem é você, João Batista? Eu sou aquilo que a Bíblia diz, conforme disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu faço e eu executo aquilo que Deus disse ao meu respeito. O que é que Deus disse ao teu respeito, gente? O que é que Deus falou ao teu respeito que você ainda não está vivendo? Ah, você é Elias? Não, cara. Ah, você não pode fazer live no Instagram, ou você não pode pregar na igreja porque só faz isso quem é pastor. Você só pode pregar na igreja se você for pastor. É o que a cultura diz, mas a pregação do evangelho é para todos. Por que você não abre o seu Instagram aqui, ó? Esse negócio aqui, esse aqui se chama celular, tá? Ó, tá vendo esse negócio aqui, ó? É um celular. Por que você não abre o seu agora e começa a falar de Jesus nas redes sociais? É porque você tem medo das pessoas começarem a falar: ah, cara, lá, virou pastor, né? Porque é o que a cultura vai falar, é o que as pessoas vão falar. Você tem medo de começar um negócio, ou você tem medo de começar a postar a sua rotina nas redes sociais? Sabe por que você tem medo? Porque você tem medo das pessoas falarem aqui pra você assim, ó: ah, tá achando que é blogueira agora, né? Tá achando que é blogueirinha? Ah lá, blogueirinha. É, exatamente. As pessoas sempre vão te rotular, as pessoas sempre vão colocar em você um rótulo.
Só que você precisa fazer o quê? Se posicionar mediante o que Deus falou. O Juliano disse aqui um pouco atrás, ele falou assim, ó, não importa o que as pessoas estão dizendo, o que importa é eu fazer o que Deus está falando. Você vai fazer o que Deus falou ou você vai ficar com medo das outras 3 identidades que as pessoas estão tentando colocar sobre você? Você vai fazer aquilo que Deus disse e você vai viver o que você nasceu para viver? Ou você vai ficar com medo das outras 3 identidades que as pessoas tentam colocar em você? Dessas 5 identidades, só 2 servem, tá? Só 2 devem estar sobre você, só 2. Qual é o problema? Você fica apegado nas 3 e você abandona as 2 que são suas. Você fica apegado nessas 3 identidades. Você fica preso nessa parada. Você fica preso na opinião das pessoas, você fica preso naquilo que os seus pais disseram sobre você, você fica preso daquilo que você aprendeu na sua cultura, na escola. Lembra lá na escola que falaram para você que você não sabia matemática, que você era burro, que você não conseguia nada? Você fica preso nisso. Quando comecei foi exatamente o que eu vi. É isso aí, segue seu propósito. Quando a Paula começou, ela acabou de falar aqui, ó, quando a Paula começou, as pessoas começaram a criticar ela. Exatamente, só que o que ela ouviu? Ela ouviu uma voz. Esse é o meu filho amado. Ela ouviu uma voz. A voz, você é a voz do que clama no deserto. Isaías, ele recebeu a mensagem, voz do que clama no deserto, e ele foi e executou a mensagem. Qual é o grande problema? Nós não executamos a mensagem, nós paramos. Nós simplesmente desistimos, nos entregamos. Então na live de hoje, é muito importante você entender quem é você e qual é a identidade que você vai viver. Quem é você e qual é a identidade que você vai viver. Você vai viver a identidade do que Deus falou e de quem você é, ou você vai viver a identidade do que as pessoas, os seus pais e a cultura está estabelecendo sobre você? A decisão é sua. A decisão é sua hoje. Quem é você? Tá bom? Nós estamos encerrando essa live. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero que você tire um print aí. Tirou o print? Você vai postar aí nas suas redes sociais, me marca lá e coloca o que você aprendeu, tá bom? Nas próximas lives, terça-feira a gente tem live de novo, tá? Então nós voltamos terça-feira agora, hoje, né? Nós temos live de terça, quarta e quinta-feira. Então, que nós possamos viver quem nós somos. Você que não está no grupo do Escravo Nunca Mais, nós temos uma comunidade, né, chamada Escravo Nunca Mais. Nessa comunidade nós passamos desafios. Essa semana a gente está lendo o livro Picos e Vales, tá bom? Nós estamos lendo o livro de Neemias da Bíblia. Nós estamos fazendo jejum sem derivados de leite, leite e derivados de leite, tá bom? Você vai tirar isso daí da sua alimentação. Nós estamos fazendo exercício físico e o desafio dessa semana é se conecte com uma pessoa nova, tá? Então esse grupo é um grupo onde a gente está fazendo interação e um fica mandando para o outro desafios e todas essas coisas, tá? Então é muito importante você fazer parte dessa comunidade, tá? A partir do momento que tomei meus ouvidos para o que as pessoas pensaram que eu sou, minha vida mudou completamente. Exatamente. Tapei, é isso aí. Tem que tapar os ouvidos, tá bom? Não vamos ficar dando atenção porque as pessoas vão falar, gente, se você ficar preso nisso, você não vai fazer nada, tá bom? Pastor, eu gostaria de adquirir o livro em dias que demoraria anos. Me chama no direct, tá? Ou então você clica no link da minha bio. Você que não tem o livro Governe, nem o livro em dias que demoraria anos, clica no link da bio, tá? Você que estiver no grupo da comunidade Escravo Nunca Mais, nós vamos falar lá sobre o nosso treinamento, tá? Treinamento que a gente vai ter mais à frente, sobre treinamento numa sala fechada, tá? Então nós vamos abrir uma sala no Zoom e nós vamos bater um papo. E aí eu vou explicar para vocês como vai funcionar, tá bom? Família, Deus abençoe, posta aí no Instagram, tá? Karina, seja muito bem-vinda, foi muito bom ter você na live hoje, tá, minha amiga? Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa ter falado grandemente no seu coração. Tamo junto, família, é nóis!